E no dia 15 de abril se encerrou Demolidor Renascido. E hoje eu e o Thiagão vamos falar um pouquinho do retorno do Demolidor e do final dessa série, pontos altos, pontos baixos, e vamos conversar um pouquinho. E sejam bem-vindos ao Projeto Outro. E depois de 6 anos de ausência, quase 7 anos, Demolidor Renascido, a 4ª temporada, ainda nem oficial, né, Cris? Mas, querendo ou não, é uma 4ª temporada, estreou de volta e agora tá na casa, tá na Marvel. Voltou agora aos braços já do criador. E, cara, essa temporada chegou causando. Pelo menos ela causou muito, cara. Com toda certeza, com toda certeza. Teve alguns pontos que ele apareceu durante esse período, né? Que foi aquele retorno oficial no filme do Homem-Aranha lá, no Way Home, aquela cena rápida no cinema que, pô, cara, eu vibrei naquela cena. Aí, infelizmente, Cara, teve sim. She-Hulk, teve Echo, mas aí a gente Não, ignora. não me lembra de She-Hulk, não, cara. Não me lembra de She-Hulk, não, que eu prefiro excluir, eu prefiro esquecer que aquilo ali aconteceu. É melhor ignorar e pensar que depois da 3ª temporada ele talvez ajudou o Homem-Aranha e o Peter Parker e depois voltou para Demolidor Renascido, que teve um ótimo começo de temporada, Thiagão. A gente estava conversando aqui em off. Cara, que começo de temporada impactante. Eu acho que depois daqueles 2 primeiros episódios todo mundo ficou vibrando, né? Sim. Cara, os 10 primeiros minutos de episódio, cara, assim, eu fiquei cacetada. Foi intenso, assim. Já deu pra poder sentir, assim, um dedo da Dona Marvel ali, né? Na coreografia, nos efeitos visuais. Deu pra poder sentir, assim, que a Marvel colocou um toque especial dela ali, né? Respeitou muito do personagem, mas deu o seu próprio toque ali, cara. E foi impactante, assim. Sim, E a abertura respeitou a trilha sonora original da Netflix, cara. O primeiro episódio, eu tiro o chapéu, que é também um dos melhores episódios da temporada, cara. Com certeza. Eu acho que, juntando o Demolidor num todo, é um dos melhores episódios ainda. Inclusive daquelas 3 primeiras temporadas. Porque, como você disse, respeitou muito o legado do Demolidor, mostrou aquele que a gente acompanhou na Netflix, foi um dos melhores defensores ali, e mostrou como tipo, a questão é cruel, a série é escura, é sombria, e representou muito bem esse Demolidor. Nesses primeiros minutos a gente já consegue ter uma noção totalmente diferente do mundo da Marvel ali, né, cara? É aquela questão urbana, onde ele tá indo ali, fazendo as acrobacias dele, lutando contra a galera, mas as coisas têm consequências. Que não vou entrar em muito detalhe, mas quem assistiu os primeiros episódios, os primeiros minutos desse episódio, já vai saber muito bem de como começou tudo isso aí, como voltou, né? Esse Demolidor renascido agora. Olha, e eu vou fazer também um pouco do papel do advogado do diabo. Eu sou apaixonado pelo Demolidor da Netflix, cara. Gostei do que eu vi agora na Marvel. Não acho uma série ruim, não acho uma temporada ruim, mas eu senti que poderia ser melhor, né? Que deixou muito a desejar. A série, ela tem uma barriga muito grande. Eu digo que do episódio 3 até o episódio 7 é uma barriga. Sim. Eu sinto ali que não desenvolve. O episódio 5 ali, que é o episódio do banco ali, ele é um filler, ele tá ali no meio da temporada ali, não agrega em nada. Se você pular o episódio, não vai mudar em nada a história. Ele é só um filler de uma cena de ação qualquer, né? Que o pessoal fazer uma referência a Kamala Khan também, né? Que ela é mencionada ali e é isso. Não, e várias vezes, né, cara? Eu fiquei bobo no episódio 5, você mencionado várias vezes a Kamala Khan ali. Tem o pai da Kamala Khan que faz uma participação grande no episódio, mas tá lá assim, não agrega em nada, tá uma barriga no episódio, que o pessoal queria colocar conteúdo na série, né? E não colocou. E muito se dá essa produção conturbada. A série ela teve uma produção muito conturbada. Começou primeiro com 18 episódios, foi reiniciada completamente, teve diretor demitido, roteirista demitido, uma galera da produção foi demitida e reiniciou a série do zero, cara. Então, dá para poder ver no resultado final que mexeram muita coisa ali, que muita coisa ali tá incoerente. Com certeza. A ideia principal era fazer aqueles episódios semanais, de como se fosse uma série de advogados, como foi aquele fiasco da She-Hulk, onde cada semana ia ter um caso novo e ele ia ter que ir pro tribunal. Você sente que isso ainda está presente no meio da série. E tem pontos bons, vou ser bem sincero. O começo ali, quando é apresentado o Tigre Branco, a trama dele, eu gostei. Eu achei bacana ter uma referência com o Justiceiro. Só uma menção honrosa aqui,
o Justiceiro, ele é bom em todas as cenas. Não tem uma cena que o cara poderia ser melhor. Não, ele é ótimo em todas as cenas. Então ele é o que salva ali no meio, na minha opinião. Porque eu sou muito fã dele, tá? Já deixando claro. Mas, infelizmente, a gente sente essa questão da produção ter feito tantos episódios e ter, para não ser escanteado, jogado de lado, ser reaproveitado no meio da série. Então tem episódios como esse da Kamala Khan, episódios que tem a questão do Muse. Era um vilão que eu tava esperando demais. Eu tava esperando, ele vai ser um cara realmente maquiavélico ali, vai mudar a visão do Demolidor. E a série prometeu ele como um dos vilões principais dela. Nos trailers no final, só era só a obra dele, assim. Isso é verdade. E, infelizmente, a queda dele, a trama dele ali foi muito superficial com a namoradinha ali do Demolidor, que foi um negócio que, me desanimou muito, cara. Me desanimou muito, porque eu esperava muito mais. Já da namorada do Demolidor e do Justiceiro, né? O elenco de apoio, cara. O elenco de apoio, ele é muito capenga nessa série. Ele é muito ruim. É verdade. A gente lembra das 3 primeiras temporadas, você tinha a Karen, o Fog, você tinha vários personagens ali que eram um bom elenco de apoio, que o pessoal segurava com subtramas muito boas. Não, cara. Agora você tem um assistente do Fisk, que é muito ruinzinho. Você corta a Karen da série, que é muito ruim. A namorada do Demolidor, ela é muito fraca. A própria Vanessa Fisk, ela é muito uma desculpa ali pra... Exato. Ela é uma desculpa pra juntar tudo, e a Vanessa é exatamente o que você comentou. No começo a gente não quer ver a Vanessa, a gente quer ver o Fisk. E a Vanessa é muito sem graça, cara. Então, nossa, incomoda mesmo. Não, exatamente. E se você reparar, no final, quando a Karen volta para a série novamente, no último episódio, os poucos minutos que ela aparece, ela já é carismática. Ela já consegue segurar a nossa atenção aí nos minutos finais, Exatamente. Né? E, assim, o que o elenco de apoio não consegue fazer durante toda a série. Então, esse é um dos pontos que eu achei muito fraco nela, né? O Wilson Fisk, ele segura a série. Isso aí, sem dúvida nenhuma. A atuação dele é maravilhosa. Só que a gente consegue perceber que o grande plano dele só vai aparecer nos últimos 2 episódios. Só no episódio 8 muito pacífico, né? É até estranho ver o Fisk assim. Ele tá muito pacífico, cara. O que tá acontecendo? E é o seguinte, se você reparar, na 3ª temporada, ele também segue muito esse arco, né? Do vilão que quer se redimir, mas, na verdade, ainda continua com seus planos por trás. Só que na 3ª temporada, depois de alguns episódios, já é revelado, não, o Fisk ainda é o vilão. O cara ainda tem os planos dele ainda por trás. Nessa temporada, não. Nessa temporada é só no episódio 8 que ele chega e ele mostra assim, não, eu ainda sou o vilão da série. Então você assiste toda a temporada achando que o Fisk ele é bonzinho, né? Mesmo você não querendo que ele seja, no final ele vai lá e sabe, não, eu sou o vilão mesmo. Então é muito incoerente esses pontos da série. Essa montanha-russa, né, Tiagão? E que, infelizmente, começa muito bem, dá uma decaída justamente por esses episódios da produção antiga, que já estava concluída, então já tinha essa ideia de fazer, mas eles quiseram mudar de última hora. Outras séries não deram certo nesse formato, então vamos tentar fazer fiel ao que era na Netflix. Que dá pra ver retratando, como você mencionou anteriormente, no primeiro episódio, no 8º, que foi um episódio maravilhoso, no 9º episódio também, e nisso a gente vê que teve a queda da montanha-russa e ela volta de novo no final. Quando tem o final do Muse ali, que eu não vou entrar em muitos detalhes, para não dar tanto spoiler assim, é um review, mas não vou evitar esses detalhes, você fica, cara, esse era um vilão, eu tava esperando alguma coisa muito mais, um arco igual dos quadrinhos, né, onde ele é um inimigo tão perigoso pro Demolidor, que o Demolidor não consegue nem sentir ele. Então é uma ameaça muito grande. Mas depois da queda dele, você fala, cara, o que vai acontecer agora? Aí volta, o Rei do Crime mostra que ele realmente é o vilão ali, tem mais cenas do Justiceiro magníficas, assim, e tem aquele volta, assim, um ponto que eu quero detalhar aqui, Tiagão. A interação entre Demolidor e Justiceiro, em qualquer episódio, no 3º episódio, se não me engano, e nesse último episódio, cara, é maravilhoso. Você vê os dois como se fossem pessoas que se odeiam, mas estão ali se ajudando, cara. É muito bom. Cara, eu gosto de pensar que a série ela tem ótimos arcos. Ela tem um arco excelente, que é no início, né, quando vai tratar do Tigre Branco. Eu acho muito bom. Ela tem um arco dos policiais corruptos, né, que também é uma referência direta aos quadrinhos, né, os filhos do Justiceiro, né, Justiceiro Júnior, como eu estava chamando aqui em casa aqui. Assim, eu acho o arco muito bom.
O arco da Vanessa Fisk, né? Ela incorporando uma vilã, também eu acho assim que é relativamente bom também, né? Sim, Só que a sim. série ela tem algumas incoerências, né? Não é nenhum spoiler isso, porque assim, quem tá acompanhando a série já sabe disso. Nos primeiros 10 minutos, o pessoal mata o Fogg, né? O Fogg ele vai de base logo no início da série, não é nenhum spoiler não, que já tá todo mundo já ciente disso. E é uma E atitude e é muito corajosa, ruim. viu? Exato, é muito ruim você matar o Fogg nos primeiros 10 minutos, você dá um salto temporal de 1 ano e você não vê as consequências disso. O Matt tá super bem, feliz, contente. Ele parou de ser o Demolidor, mas vai lá, tocou a vida. Então é Tem um aquele pouco ponto que incoerente ele da tá série. traumatizado, né? Tipo, igual a gente comentou, mostra o porquê ele não foi atrás. Sim, Mas a série tenta explicar e mostra que ele tá traumatizado com isso o tempo todo. A atuação do Charlie Cox, cara, é fenomenal. Esse cara é o grande A, ele é o Demolidor. Ele é aquele personagem que a gente fala igual o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro. Pô, esse sim, cara sim. é esse personagem. A atuação dele é maravilhosa, que ele realmente fica irritado. Igual ele bate no Justiceiro no terceiro episódio, quando ele fala do Fog. É Pô, cara, bom, essa cena é é animal, bom. essa cena é animal. Mas mostra como ele tá angustiado com isso e tá reprimindo, mas é igual você falou, ele não fez nada. Aí depois de 1 ano, Exato. aí sim que ele vai começar a ir atrás. Não, e somente no 9º episódio, o último episódio, que ele começa a investigar o motivo da morte do amigo dele. Eu falo, É verdade. caraca, depois de 1 ano É, e de 8 episódios, agora que você vai investigar o motivo do seu amigo ter morrido, eu não tô acreditando nisso, não, gente. Então, é eu. muito tempo de enrolação Sim, para só sim. no 9º episódio. Eu senti que essa temporada, ela é um prequel do que vai vir agora na segunda. Na Com segunda certeza. temporada, eu sinto que vai ser. Eu espero muita coisa dela e Também deixou espero. um gancho muito grande, um gancho enorme. Mas eu sinto que essa primeira temporada foi só um prequel, um filler, para poder preparar a gente para o que vai vir agora nessa Preparando um segunda. terreno ali. Eu concordo plenamente com você, Thiago. Tô ansioso para essa nova temporada, que já tá em gravação, né? Já tá em produção aí. Então, acredito que não vai demorar tanto. Essa questão que você falou do Fog realmente é um ponto solto ali que poderiam ter abordado de uma forma diferente. Mas eu vou ser meio sincero, não me incomodou tanto pela questão que quem matou ele foi. Eu esqueço o nome daquele cara do vilão lá que matou o O Fog. cenário. Isso, mercenário. Cara, ele é um vilão ruim mesmo, ele é um cara ruim, mas ele tinha uma rixa antiga, né? Então, pra finalizar o arco do Fog, eles voltaram com o mercenário pra justamente falar, olha, tem assuntos passados que você deixou e as consequências vieram. Então eu ainda assim aceitei por ser o mercenário. Acho que se fosse outra pessoa, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. O Demolidor ter arrumado um A gente inimigo no estava meio desse conversando. tempo e o Fog, né, morrer por ele. É igual a gente conversou em off, né? Eu senti que o primeiro e o segundo episódio, e o oitavo e o nono, Uhum. os dois primeiros e os dois últimos, são, são filhos da Netflix. Sim, Fazem a cara referência da Netflix, direta à Netflix. é verdade. Mas o meio é o CM. O meio é a Marvel ali ditando como que vai ser, Aí que e vem o isso aí problema. me incomoda um pouco. Eu também, Thiagão. Infelizmente, eu tava esperando muito por essa série. Demolidor é realmente a série da Marvel que, quando foi anunciada, foi a série que eu tava mais esperando. Porque o Demolidor eu sou fã, cara, desde a segunda temporada. Quando lançou a segunda temporada, eu comecei a procurar mais sobre ele. Assisti a primeira, a segunda direto e a terceira, pô, é um dos heróis que eu sou mais fascinado hoje em dia, cara. E eu tava esperando mais. Infelizmente, eu tava esperando mais, mas como você falou, a segunda temporada promete vir com muito mais, né? Teve aquele grande desfecho no final, então eu espero que venha. E a minha nota, Tiagão, para essa conclusão do Demolidor renascido, né, para esse retorno dele, é de 7 esferas, cara. Eu vou mais pelo emocional, porque aquele episódio com o Demolidor, com o Justiceiro, perdão, o primeiro episódio do Fog e os dois últimos me prendeu demais, demais. Realmente teve uma queda de qualidade, mas esses episódios me fizeram lembrar da série, assim, né? Não é She-Hulk, que é inesquecível, esquecível, na verdade, assim como o Echo também, que, pô, Echo eu não lembro de quase cena nenhuma. Mas esses episódios realmente me prenderam, então eu dou 5 estrelas, cara. E você, Tiagão? Cara, além dos pontos que a gente conversou aqui, eu acho que tem dois detalhes que eu não consigo ignorar na série, né? Sim, Uma é. São no final, no nono episódio. Uma é a cena de ação do Justiceiro, que assim, eu achei a coreografia muito fraca. Eu gosto da cena em si, né? Mas toda hora lançando ali
câmera lenta, né? Eu pensei, cara, é o Zack Snyder que tá gravando ali? Câmera lenta, O imaginei. Snyder que tá gravando aquela câmera lenta ali, porque tá exagerado, cara. Isso me incomodou muito no último episódio. E também, cara, o final, que final foi aquele que é Muito muito aberto. impactante o final da série. Ela dá um gancho enorme para a Sim. próxima temporada. Só que, cara, o Demolidor fala assim: eu vou formar um exército. E ele forma um exército com a associação de moradores do bairro. Cara, então, eu tô esperando ainda que não seja isso, tá? Por isso que eu Cara, tô feliz. eu tava esperando ver ali o Cavaleiro da Lua, Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones. O cara me aparece com a associação de moradores do bairro, a dona de um bar e 2 policiais, cara. Eu falei, Ai, que é isso? Thiagão, velho. E sério que eu tô Cara, eu assistindo? Eu falei, não, espero que não. venha Luke Cage, eu espero. Isso Infelizmente, aí. Jessica Jones na próxima temporada, eu não gosto muito dela, mas eu espero que venha. Sim. Mas eu entendo. Dá um sentimento broxante ali. Cara, então é o seguinte, a série, ela definitivamente não é uma série ruim, é uma série que ela tem altos e baixos, tem muitos pontos positivos, tem uma ideia muito boa, né? Porém, eu acho, Exato. eu até peguei um exemplo, né? Que é uma série assim, que é um sanduíche. Ela tem alguns ingredientes bons, que é assim, carne de primeira, alface de primeira, bacon de primeira, só que o pão tá mofado. Então eu acho que ela tem elementos Verdade. bons, elementos ruins que se misturam e dá um gostinho amargo ali na boca ali. Sim. Então, eu vou dar para a série, eu dou ela 4 estrelas, cara. Ela, das 4 Ok, temporadas de ok. Demolidor, eu digo que ela, para mim, ela é a mais fraca. Mas definitivamente não é uma série ruim, não. É uma série boa que eu espero que ela seja melhor trabalhada nessa segunda temporada. Essa é a vantagem de ser um fã, de gostar de Demolidor, né, Tiagão? Tipo assim, por mais que seja uma série não tão boa, não tem momentos ruins, assim, não tem alguma coisa, pô, isso é horrível. Não tem, Demolidor é Não sempre tem. outro nível. Não sei se vocês já perceberam que eu sou um pouquinho fã do Demolidor, mas é isso, essa aqui é a nossa opinião. Esse review completo da temporada, tem algum ponto que a gente não colocou aqui? Comentem aqui embaixo, fala a opinião de vocês, né? Se gostaram do Rei do Crime, dessa parte mais boazinha, agora sim o vilão, porque nessa segunda temporada, cara, ele vai ser o mal supremo. Eu acho que não vai ter essa de Vanessa, não. Eu espero, pelo menos, né, Tiagão? Não, com certeza, cara. E pelo amor de Deus, ele tá ruim nessa temporada. Ele sempre foi ruim nas outras, mas essa última ele tá ruim. O homem tá ruim, viu? O homem voltou ruim mesmo. E eu espero Ah, muito mais dessa segunda temporada. Mas agora comenta aqui as opiniões de vocês, o que vocês esperam, o que vocês gostaram, ou o que podia ser melhor, talvez deixar esses episódios fillers de lado. Não sei. Comenta aqui se você concorda com a gente e nos vemos no próximo Projeto Ultron. Falou!